Dando continuidade ao nosso conteúdo de carboidratos, essa é a terceira videoaula, onde a gente falou bastante já de monossacarídeos, e agora a gente vai começar a falar dos carboidratos mais complexos, que nada mais são do que formados pela união de dois ou mais monossacarídeos. Por isso que a gente agora vai falar um pouquinho sobre o tipo de ligação que une esses monossacarídeos em carboidratos mais complexos. Essa ligação, em específico, é conhecida como ligação glicosídica, ou melhor dizendo, ligação O-glicosídica. A ligação glicosídica ocorre entre monossacarídeos na forma cíclica. E é importante a gente lembrar da nossa última videoaula que todo monossacarídeo na forma cíclica, ele tem um carbono que está no formato M-acetal, quando ele é uma aldose, ou ele tem um carbono no formato M-cetal, se ele for uma cetose. E aí a gente precisa lembrar que a ligação glicosídica obrigatoriamente vai envolver um monossacarídeo que tem esse carbono derivado do antigo carbonil, que na transformação para a forma cíclica se transformou num M-acetal para aldose e M-cetal para cetose. A ligação glicosídica, portanto, vai ter esse carbono derivado de M-acetal ou M-cetal em um monossacarídeo na forma cíclica, interagindo com uma hidroxila, função álcool, hidroxila ligada a carbono, de um outro monossacarídeo. E aí lembra, M-acetal, quando reage com o segundo álcool, forma um acetal completo. M-cetal, quando reage com o segundo álcool, forma um cetal completo. E nessa reação de formar acetal ou cetal completo, ocorre a liberação de uma molécula de água. Por isso que a ligação glicosídica sempre vai envolver o carbono anomérico de pelo menos um monossacarídeo, que é M-acetal para aldose e M-cetal para cetose, e alguma hidroxila presente em um segundo monossacarídeo. Essa hidroxila pode estar na função álcool, em um carbono ligado à hidroxila, ou pode ser uma hidroxila de um M-acetal, porque vocês têm que lembrar que o M-acetal tem hidroxila. Mas o negócio é, um M-acetal ou M-cetal reage com um álcool, uma hidroxila ligada a carbono de outro monossacarídeo. Nessa reação, forma-se a ligação glicosídica, que leva à transformação do carbono M-acetal em acetal completo e também leva à liberação de uma molécula de água. Por isso que a ligação glicosídica, quando é feita entre dois monossacarídeos, é uma reação de síntese por desidratação. Por quê? Porque ela é uma reação que leva à liberação de uma molécula de água. Então, mais uma vez, aqui a gente está vendo a união da alfa-D-glicose, alfa, porque no carbono anomérico a gente tem a hidroxila voltada para baixo, com outro monossacarídeo, que é a beta-D-glicose, porque a hidroxila do carbono anomérico está voltada para baixo, tá? Vejam que aqui, então, a gente está mostrando a reação do M-acetal, tá? Com... Perdão, gente, eu cometi um equívoco aqui. Essa aqui é a beta-D-glicose, porque a hidroxila do carbono anomérico dela é essa e está voltada para cima, tá? Essa hidroxila aqui não é do carbono anomérico, tá? É uma hidroxila do carbono 1, 2, 3, 4, tá? Equívoco assumido e corrigido. Vamos lá. Essa é a alfa-beta-D-glicose, hidroxila para baixo, esse é o carbono anomérico, N-acetal, vai reagir com a hidroxila do carbono 4, aqui presente, tá? Que não é carbono anomérico.
N-acetal com o segundo álcool vai formar um acetal completo, ó, carbono antigo, carbono anomérico está aqui. Essa ligação que une os dois monossacarídeos, né, é uma ligação covalente do tipo O-glicosídica, um oxigênio no meio de dois carbonos aqui, tá? E a gente tem o que a gente chama de um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose. Nesse processo de síntese ocorre liberação de uma molécula de água, tá? Mais uma vez, um gifzinho para mostrar para vocês como que a ligação glicosídica é feita entre dois monossacarídeos para produzir um disacarídeo. Tá? Então, aqui a gente está vendo, mais uma vez, ó, hidroxila com outra hidroxila, sai molécula de água, fica a ligação ó, glicosídica. É importante a gente falar, gente, que as ligações glicosídicas, diferente das ligações peptídicas, que a gente estudou no conteúdo anterior, elas são prontamente hidrolisadas por ácidos mais resistentes à clivagem por bases. Então, elas são rapidamente hidrolisadas em ambiente ácido, resistem um pouco à hidrólise em ambiente alcalino. E diferente da reação da ligação peptídica, que tinha uma alta resistência à concentração de ácido e temperatura, a hidrólise das ligações glicosídicas ela é geralmente espontânea através do aquecimento ou através da adição de um ácido fraco. Lembre-se que lá na ligação peptídica, para ter hidrólise espontânea, a gente tinha que ter um aquecimento muito alto, mais de 110 graus, e adição de altas concentrações de ácido. Então, veja que a ligação glicosídica é uma ligação muito mais fraca do que a ligação peptídica, que une os aminoácidos em uma proteína, tá? Bom, e como que a gente dá nome às ligações glicosídicas? É importante a gente perceber isso daqui, gente, porque o tipo de ligação glicosídica que existe entre dois monossacarídeos, seja em um disacarídeo ou em um carboidrato mais complexo, vai definir o tipo de di ou polissacarídeo que a gente está observando. Então, a configuração das ligações glicosídicas que unem monossacarídeos em carboidratos complexos é fundamental para a gente classificar esses carboidratos complexos. A gente vai trabalhar aqui na aula de bioquímica do curso de vocês com a versão abreviada do nome oficial. Como que essa versão é feita? Presta muita atenção. Toda ligação glicosídica vai começar, então, com o nome do monossacarídeo 1 à esquerda, abre parêntese, a configuração do carbono anomérico deste monossacarídeo 1 envolvido na ligação glicosídica, se vai ser alfa ou beta, seguido do número do carbono anomérico envolvido na ligação glicosídica do monossacarídeo 1. Setinha, número do carbono que tem hidroxila envolvido na ligação glicosídica agora do monossacarídeo 2, e se ele for anomérico, tem que pôr a configuração ser alfa ou beta também, junto com o número, fecha o parêntese, nome do monossacarídeo 2. Vamos ver o exemplo aqui da ligação glicosídica que une resíduos de glicose na maltose. A maltose é formada por dois resíduos de glicose unidos. Então, vejamos. Nome do monossacarídeo 1 à esquerda, glicose, abre parêntese. Carbono envolvido anomérico está na configuração alfa-beta. Alfa, porque a hidroxila dele estava para baixo. Ok? Bom, por isso que o O da ligação glicosídica ficou para baixo. Então, é alfa. Qual que é o número do carbono anomérico envolvido da primeira glicose? 1. Setinha. Qual que é o carbono que tinha hidroxila unido por ligação glicosídica do monossacarídeo 2? É o carbono 4. 4 depois da seta. Fecha o parêntese. Qual que é o nome do monossacarídeo 2? Glicose. Então, essa ligação glicosídica que une duas glicoses para fazer uma maltose é glicose, abre parêntese, alfa-1, 4, fecha parêntese, glicose, tá? Esse é o nome dessa ligação glicosídica, tá bom? Então, mais uma vez, nome abreviado da versão oficial.
monossacarídeo 1 à esquerda, abre parêntese, configuração do carbono anomérico envolvido na ligação deste monossacarídeo 1 alfa-beta, seguido do seu número, seta, número do carbono que tem a hidroxila envolvida na ligação glicosídica do monossacarídeo 2. Fecha parêntese, nome do monossacarídeo 2, tá? Veja que no caso do monossacarídeo 2, gente, o carbono anomérico dele está livre. E lembrem-se, o carbono anomérico de um monossacarídeo representa o seu poder redutor. Então, toda vez que a gente tem um polissacarídeo, disacarídeo, que pelo menos um dos seus componentes tem carbono anomérico livre, este é um carboidrato que tem poder redutor. Mas, se a gente está falando de um carboidrato em que os dois carbonos anoméricos estão envolvidos na ligação glicosídica, ele não tem poder redutor nenhum. A gente vai estar vendo isso agora, tá? Então, aqui nesse slide, nós temos vários exemplos de ligações que vão estar aparecendo nos carboidratos mais comuns. Então, a gente tem ligações que envolvem nos dois monossacarídeos os carbonos anoméricos. Então, aqui a gente tem uma alfa-1, alfa-1. A gente tem beta-1, alfa-1, beta-1, beta-1. Vejam que nesses três casos que eu circulei, os dois carbonos anoméricos estão envolvidos na ligação glicosídica, portanto, esses são disacarídeos, por exemplo, se a gente analisar só um carboidrato formado por dois, que não tem poder redutor nenhum. Os demais vão envolver o carbono anomérico do 1 e um outro carbono que não é anomérico do 2, e, portanto, o segundo tem o carbono anomérico livre e representam moléculas que, portanto, têm poder redutor. E aí a gente tem ligação alfa-1, 2, alfa-1, 3, alfa-1, 4, alfa-1, 6, beta-1, 6, beta-1, 4, beta-1, 3. Vejam que toda vez que eu estou falando de ligações alfa alguma coisa, ó, sai para baixo no monossacarídeo da esquerda, que é o 1. Toda vez que eu estou falando de ligações que são beta, sai para cima, porque a hidroxila está para cima, alfa, hidroxila para baixo, no monossacarídeo 1, que é o monossacarídeo da esquerda, tá? O que são oligosacarídeos? Os oligosacarídeos, gente, são carboidratos complexos formados por 2 até 20 monossacarídeos, obviamente unidos por ligação glicosídica. Dentro desses oligosacarídeos, os mais comuns são os disacarídeos, que como o próprio nome diz, disacarídeos são oligosacarídeos formados pela união de 2 monossacarídeos unidos por uma única ligação O-glicosídica. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a sacarose, que ela apresenta, né, uma ligação unindo um resíduo de glicose e um resíduo de frutose, tá? Bom, primeiro disacarídeo, que a gente vai estar falando aqui é a maltose, tá? A figura está aqui porque a maltose é um disacarídeo muito comum em cereais em geral, e o malte, ele é um cereal torrado utilizado para a produção de uma das bebidas mais apreciadas no mundo, inclusive por mim, que ele é utilizado como a base da produção da cerveja, cervejinha, né? Já chega sexta-feira, não sei que dia você está assistindo essa videoaula, mas eu estou gravando numa quarta, então eu estou pensando na minha cervejinha de sexta-feira, cheia de maltose, tá? Bom, o que é a maltose? A maltose é um disacarídeo formado pela união de 2 resíduos de D-glicose unidos por uma ligação glicosídica que envolve o carbono 1 anomérico de uma das glicoses em configuração alfa com o carbono 4 de outro resíduo de glicose. E por não envolver 2 carbonos anoméricos, a maltose é um disacarídeo que tem no segundo resíduo de glicose o seu carbono anomérico 1 livre, o que representa a maltose, o que garante a maltose ser um disacarídeo com extremidade redutora, com poder
redutor. Então, quando a gente olha aqui a configuração da maltose, a gente percebe que a ligação que está unindo ela é uma D-glicose, abre parêntese, alfa-1 seta-4, fecha parêntese, D-glicose. Como a gente está vendo que essa glicose está na forma de pirano, então o nome mais completo é D-glicopiranose, abre parêntese, alfa-1 4, fecha parêntese, D-glicopiranose, maltose formada por duas glicoses. Ok? Bom, próximo de sacarídeo que a gente vai comentar, um que, né, vocês vets adoram, é, né, a lactose, que é o principal açúcar, carboidrato do leite, né, para os que são apreciadores da bovinocultura leiteira, lactose é fundamental. Bom, a lactose, ela é formada pela união de um resíduo de D-glicose com um resíduo de D-galactose e envolve basicamente uma ligação galactose beta-1 4-glicose, tá? Então vamos lá. Aqui está a galactose, abre parêntese, carbono anomérico envolvido é o 1 e ele está na configuração beta. Veja que a ligação glicosídica está saindo por cima. Então, a hidroxila dessa galactose estava para cima, ela era beta. Qual que é o carbono envolvido da glicose, que é o segundo monossacarídeo? É o 4. Então, é galactose, parêntese, beta-1, seta-4, fecha parêntese, glicose. De novo, a glicose, que é o segundo monossacarídeo envolvido aqui, ela tem carbono anomérico livre e, portanto, ela tem extremidade redutora, poder redutor, a lactose apresenta, tá? E o penúltimo